E a gente tá nesse verão gostoso, que é uma fase passageira aí, né? Já já a gente entra noutra estação. Mas tem umas fases que a gente acha que é fase, mas que acaba durando a eternidade, né? Na tua vida, quando tu achou que era fase e era só uma mudança e tu virou outra pessoa? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Ô, Francisco, é difícil assumir pra gente mesmo que não é mais só uma fase? Quando a gente tá casado, falando, a gente tá passando uma fase ruim. Quando vê, você tá 2 anos casado mal pra caramba, cara. Tem que divorciar. Como é que é isso? Você sabe que isso era um enigma para os antigos, né? Quando uma coisa deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Por exemplo, quando um punhado passa a ser um monte. A partir de que mísero grãozinho que uma coisa se torna outra. E contemporaneamente, a grande herdeira dessa tradição filosófica gloriosa é a nossa Bela Gil. A grande questão filosófica da Bela Gil é quando é que uma feijoada deixa de ser uma feijoada. Se eu tiro o paio, o toucinho, a orelha e meto o tofu, continua a ser uma feijoada? Churrasco de melancia. É churrasco? Que bonito isso, hein? Mas tem... João, você tem fases, não tem? Eu tenho. Ah, me fala, que fase que tu tá agora? Não, tenho fases, assim. Eu gosto de... Eu sou muito curioso, então eu vou indo na vida procurando coisas novas e eventualmente virando... O Gregório que fala, né? Que eu vou para Portugal, aí eu me apaixono pelo fado, aí eu começo a frequentar as casas de fado, aí eu começo a virar amigo dos guitarristas portugueses, aí eu começo a namorar uma fadista, aí daqui a pouco eu já tô lá com a camisa aberta falando boca linda, foda-se. E é isso, mas é que eu acho que quando a gente... Agora ele fala, sacaneia, que eu sou muito amigo do Mosquito do Feijão, que agora eu sou do samba, que daqui a pouco eu vou aparecer tocando um cavaco bom. Um homem de fases. Um homem de fases. Mas é que eu acho que quando a gente mergulha na fase, mesmo que seja só uma fase, a gente tem a possibilidade de viver outras vidas, outros universos e tal. E eu acho que quando a gente experiencia isso, a vida vai ficando mais leve, agradável e mais rica. Então eu sou muito a favor de viver fases como se fosse a minha vida inteira, entendeu? Às vezes a gente diz que é fase. Não, é numa fase, mas a gente... Claro, todos temos que evoluir e o tempo todo a gente está em constante mudança. Às vezes falar que é uma fase não é um jeito de não olhar que estamos mudando? Não, mano. Na verdade, não. Pode ter também esse subterfúgio escapista, vamos dizer, né? Da pessoa olhar e querer negar que ela tá passando por uma mudança. Mas, por exemplo, tem uma frase do ativista norte-americano Malcolm X que ele fala que a pessoa que com 50 anos tem a cabeça de quando ela tinha 30, ela jogou 20 anos fora, sabe? A única fase permanente que a gente tem na experiência humana é a morte, tá ligado? Depois que a gente entrar na fase defunto, a gente não muda muito, mas a gente vai se transformando. Acredito, por exemplo, nosso amigo Chico Bosco, né? Ele está mais sensível agora a tudo que envolve paternidade recente. Então é uma fase também de sensibilidade. Acho que daqui a pouco a rotina vai normalizando, você vai se conectando com outras coisas, a gente vai se conectando com o desejo. Acho que a gente aqui, enquanto artista, a gente também tem uma coisa de se conectar com a vontade de olhar o mundo por uma determinada perspectiva, contar um tipo de história. E isso pode virar a sua nova personalidade, vamos dizer assim, mas também pode ser que daqui a 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, 3 meses, você acha que isso já não é mais tão relevante para a sua criação, falando de arte, e você quer voltar a fazer alguma coisa parecida com o que você fazia no começo. Tá justo. Tá justo, tá certo. Agora, Francisco, tem gente que esconde mau caratismo por trás de fase. Não, eu tô numa fase mais egoísta mesmo, eu tô numa fase mais agressiva, por isso que eu fui escroto contigo. Tô numa fase mais de responder, meu, sem paciência com os outros. Não sei não, velho. Toca o barco aí. Não faça a menor ideia. Tu não combinou que ele perguntar isso? Fala, ô Emicida. Não, mas o barato é o seguinte, mano. Nada justifica ser cuzão, mano. Tá ligado? Nada justifica você ser um cuzão. A fase é isso, né, Emicida? A fase é você usar fase como desculpa pra uma coisa que já é da tua personalidade. Na verdade, você também pode
se descobrir dentro de uma fase por causa de alguma coisa que você viveu. Aí você vai se interessando, se aprofundando mais naquilo. Se a pessoa vem nessa aí, pô, fui agressivo com você porque eu tô numa fase agressiva, eu vou entrar numa fase agressiva também e arrebento ela, tá ligado, parça? Porque aí vamos equiparar nossas fases aqui, então. Ah, tá me tirando, parça. Eu tenho fase com leitura, com tipo de leitura. Ah, boa. Sabia? Eu tenho, por exemplo... agora eu tô numa fase que literatura brasileira. Aí chega uma pessoa pra mim, por exemplo, uma amiga falou pra mim na semana passada, né? Ah, você tem que ler tal escritora, não sei aonde, um escritor da Rússia. Provavelmente é um livro muito legal. Mas eu já comecei a militar pra ela por causa da minha fase, entendeu? Eu falei, eu acho que a gente tem que valorizar os escritores do nosso país, entendeu? Antes de qualquer outra coisa, acho que a gente precisa se conhecer, tá? Antes de querer ver escritor da Rússia, eu não quero saber de Tolstói, eu quero é saber do grande Graciliano Ramos. Você conhece Graciliano Ramos? Eu tô numa fase insuportável de literatura brasileira. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, mudando um pouquinho a cor do bloco. Assim. O Emicida falou num outro programa que já foi uma pessoa que teve muita dificuldade de se comunicar, por exemplo. E se tornou um comunicador, de certa maneira, um rapper e tal. Vocês já tiveram... Vocês se reconhecem naquilo que foram quando criança, quando adolescente, por exemplo? A vida de vocês veem assim com uma continuidade ou vocês identificam rupturas muito fundamentais? Eu considero que eu tive uma ou duas rupturas absolutamente fundamentais. Assim. Eu não me reconheço em quem eu era na minha infância e na adolescência. E eu acho que foi uma coisa tão brutal assim para mim, foi uma experiência tão ruim que eu tive num certo momento de adolescência e tal, que muitos dos meus amigos da época, quando eu os reencontro, contam histórias daquela época em que eu estava e eu não tenho nenhuma memória. Mas histórias escrotas, horríveis? Não, histórias boas para eles e eu estava. E eu não lembro porque eu acho que eu apaguei, porque aquilo era uma coisa sofrida para mim. Eu fico até, como é que os caras não perceberam que eu estava sofrendo imensamente? Mas, velho, você estava lá. Eu falei, não estava lá, era um fantasma meu que estava lá. Então eu quero saber se vocês também têm alguma coisa de conseguirem reconhecer na vida algum momento de ruptura com o que vocês eram ou não, ou se é uma coisa mais contínua mesmo. Eu percebo duas rupturas claras. Uma é quando eu decido vir morar no Rio e para ser ator, que é uma ruptura, inclusive, de quem eu era e quem eu queria ser da minha vida. Não é só de achar a profissão que eu queria, mas era de modificação de personalidade, de ir para um outro estado, uma outra cidade, sem os amigos. Eu tinha aqui, claro, minha avó, minha tia, meu tio, mas não tinha todo mundo que eu sempre tive na minha vida. Então, estar aqui sozinho, seguindo um caminho, me abriu muito mais a cabeça e eu sinto que eu tomei uma direção diferente da que eu estava seguindo. E eu acho que quando eu já estava nessa área artística, já fazendo stand-up, já fazendo comédia e tal, eu acho que quando eu me junto com o pessoal do Porta dos Fundos e a coisa começa a funcionar ali em 2012, 2013, tem uma outra ruptura na minha vida que é de cabeça, de percepção de mundo, de lidar com o outro, de observar, de pensar, de começar a falar essas coisas que a gente agora, que é moda agora, de privilégio, de racismo estrutural. Tudo isso começa a ficar frente a frente comigo, eu nunca tinha parado para pensar. E lendo textos antigos meus do stand-up, outro dia eu peguei para reler, texto de 2008, 2009, tem coisas muito engraçadas, simpáticas, mas tem coisas horríveis, super preconceituosas. E eu não estou nem dizendo assim, o politicamente correto. Não, coisa que eu leio hoje e falo, meu Deus, eu seria preso. Eu tive 64 fases, assim. Eu acho que a minha última fase foi também no Porta. Quando eu entrei no Porta, é a fase mais que durou. Mas eu vivi 65 vidas, exatamente por esse meu jeito de entrar em um universo diferente. E igual a você... Mentira. Igual a você, eu olho para trás e não reconheço as atitudes, o jeito que falava, os interesses, nada. Inclusive fisicamente. Eu fui mudando muito radicalmente fisicamente. É muito louco. Agora você fecha o quadro, porque esse bloco foi só uma fase. Eu ia falar se a Emicida tinha alguma coisa de ruptura aí também, que a Emicida tem cara de que passou por rupturas, hein? Na verdade, mano, pensando através dessa pergunta do Chico, eu penso que eu não tive uma ruptura,
mas que, por exemplo, a minha personalidade ela foi se adequando ao grau de escassez que me cercava, sabe? De tudo. E aí eu fui meio que me diminuindo, assim. Então, eu não sinto que eu era uma pessoa retraída ou calada, mas eu não tinha muito espaço para me espalhar, tá ligado? E aí eu fui me adequando àquele ambiente de escassez. Aí quando eu vou me relacionando com umas formas de abundância, eu vou compartilhando as coisas que eu sempre me senti provocado a compartilhar. E aí agora eu encontro espaço e elas fazem eco no mundo. Então eu me sinto livre mesmo para dividir um ponto de vista, para dividir uma canção, para dividir um poema, para dividir um texto, ou seja lá qual for a coisa. Então eu acho que talvez o grande ponto de virada é quando eu começo a entender que se o epicentro das nossas vidas é a abundância, as pessoas crescem mais e todo mundo ganha. O mundo inteiro ganha quando as pessoas se afastam da escassez, saca? Acho que é mais isso, de ter me adequado à escassez durante uma boa parte da minha vida do que realmente ter uma ruptura ali e não me ver. Eu me vejo, mas eu não me vejo em condições de poder levantar minha voz por causa do ambiente em que eu vivia, saca?